Vamos falar então sobre a reforma trabalhista de 2017, ou seria a deforma trabalhista de 2017. O que você acha? Ganhamos direitos e aumentamos os empregos ou perdemos direitos e perdemos postos de trabalho? Qual que é a sua análise de 2017 para cá? Pois é, reforma trabalhista completa em novembro deste ano mais um ano de vida. Em 2024 serão, portanto, 7 anos de vida. E a grande promessa da reforma trabalhista era: vamos modernizar a relação trabalhista, os direitos trabalhistas, a CLT, para gerar mais emprego. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Pois nesse vídeo eu quero te explicar quais os direitos que foram, digamos que, precarizados, fragilizados com a reforma trabalhista, e a conclusão desse vídeo é: não se cria emprego mudando a lei. A gente precisa atualizar a lei para que ela se adeque à realidade trabalhista da modernidade. No entanto, o que gera emprego não é mudança de lei. O que gera emprego, de fato, é investimento público, economia fortalecida e demanda de consumo. Muito mais e muito diferente da proposta que entende que mudando a lei, tirando direitos dos trabalhadores, a gente vai melhorar a vida trabalhista no país. Não é verdade e nesse vídeo eu quero te explicar. A reforma trabalhista, você deve se lembrar, no governo Michel Temer, A nova lei amplia os horizontes para quem procura um emprego e para quem está empregado. E com segurança jurídica, pois é uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada pela Presidência da República, após amplo debate na sociedade. foi uma novidade. E aqui um ponto muito importante. Uma novidade que deveria ter gerado estranheza por parte dos trabalhadores, porque não foi devidamente discutida no parlamento. Foi feita a toque de caixa. Não passou por várias comissões, chamamentos públicos, o povo não foi ouvido efetivamente para que as mudanças acontecessem. No entanto, a grande mídia e o governo à época defendiam que a reforma trabalhista era necessária para gerar mais emprego e modernizar os direitos trabalhistas. Olha, não dá para dizer que algumas coisas mudaram para melhor, até porque a CLT é uma consolidação da legislação trabalhista de 1943. Portanto, faz muito tempo que a CLT está aí. No entanto, é bom que se diga, a CLT é a grande guardiã protetora dos direitos fundamentais trabalhistas. Mexer na CLT é mexer significativamente nas relações e, provavelmente, se não tomar cuidado, como aconteceu com a reforma trabalhista, precarizar o trabalho, o emprego. Faça uma breve pesquisa aí nas redes sociais, no Google, na internet. Veja quantos postos de trabalho, de emprego nós perdemos de 2017 para cá. Esse número, essa perda de postos de trabalho, só demonstra que flexibilizar os direitos trabalhistas foi, na verdade, precarizar direitos, fragilizar direitos e trazer prejuízos para os trabalhadores. Mas aí você me diz, não é possível, não tem nenhum ponto positivo na reforma trabalhista? Tem alguns aspectos que eu entendo que são positivos e eu quero mencioná-los aqui, mas posso te antecipar, tem muito mais aspectos negativos, muito mais prejuízo para o trabalhador, para os trabalhadores no que tange quanto a direito dos trabalhadores do que aspectos positivos. Eu vou trazer aqui para você, então, 4 aspectos positivos que eu entendo da reforma trabalhista e 3 aspectos que eu entendo que são questionáveis. Não são não necessariamente positivos, nem necessariamente negativos, mas que, no todo, no cômputo geral das coisas, numa visão geral, traz sim mais prejuízos para os trabalhadores, mas como em alguns casos específicos podem ser positivos, eu vou colocar então, vou dar aqui essa colher de chá e vou colocar como pontos também positivos, mas são pontos questionáveis, vamos dizer assim. 4 pontos positivos e 3 pontos, digamos que questionáveis aí da reforma trabalhista, e depois apresento para você os pontos efetivamente negativos da reforma trabalhista. Primeiro, houve, de fato, uma regulamentação do teletrabalho. Isso é fato.
A reforma trabalhista trouxe e inseriu, melhor dizendo, o teletrabalho na relação do trabalho. Regulamentou. Ele já existia, mas era necessário que uma legislação, e principalmente a legislação trabalhista principal, que é a CLT, tratasse, regulamentasse as relações trabalhistas no que tange quanto ao teletrabalho. Previsto em contrato trabalhar de casa, sem o controle direto de jornada e de intervalos. Tiago viveu essa experiência durante 1 ano e meio, depois que se mudou de São Paulo para Brasília e manteve o vínculo com a empresa, onde atuava nas áreas de design e direção de arte. Pelo menos uma vez por dia eu falava com a minha diretora de criação. Eu recebia geralmente a minha demanda de trabalhos por e-mail e eu só alinhava com ela a entrega, prazo, essas coisas. E aí depois da produção eu reenviava para eles, verem se estava tudo ok. E pelo menos uma vez por dia a gente fazia esse processo. Agora, com as novas regras do trabalho remoto, o acompanhamento do serviço desempenhado no chamado home office será feito por tarefas, e as ferramentas que o trabalhador precisar usar para executar as atividades pelo teletrabalho serão formalizadas. Sim, a reforma trabalhista observou o teletrabalho como uma realidade, principalmente o trabalho home office, obviamente, né? E é uma das espécies de trabalho, de teletrabalho principais, que é o trabalho home office. No entanto, ainda há muito que melhorar. Mas só de trazer o teletrabalho para o bojo, digamos assim, para a realidade dos direitos trabalhistas e das relações trabalhistas, só de reconhecer que, de fato, o teletrabalho já é uma realidade, e isso, quando eu digo reconhecer do ponto de vista da legislação, já é positivo, porque colocou algumas regras para que tanto empregadores quanto trabalhadores não tivessem exagero e não gerasse, portanto, um desequilíbrio nas relações trabalhistas. Outro ponto positivo que eu diria da reforma trabalhista é a possibilidade de fracionamento das férias. Temos que tomar muito cuidado quando tratamos disso, mas é bom que se diga. Agora é possível parcelar as férias dos trabalhadores em, no mínimo, 5 dias de férias. E aí você pode trabalhar dentro do período do ano de gozo das férias, daqueles 12 meses de gozo das férias, esse fracionamento das férias, porque nem sempre para os trabalhadores é conveniente, é interessante tirar ali necessariamente 15 dias, 10 dias, 20 dias de férias. Às vezes, o trabalhador gostaria de descansar de férias de apenas 5 dias. E agora, com a reforma trabalhista, é possível fazer esse fracionamento. Repito, isso deve ser analisado e considerado com muita cautela por parte dos trabalhadores. Sempre lembrando que quem decide quantos dias de férias vai tirar é o trabalhador em conjunto com o empregador. O empregador pode decidir sobre a data do gozo das férias, quando o trabalhador vai tirar aquelas férias. Mas quantos dias, ou se vai vender ou não uma percentual, uma parte das férias, isso cabe à decisão do trabalhador, hein? Muita atenção a isso, porque tem muito processo trabalhista que versa sobre isso e as empresas estão, na maioria dos casos, perdendo processos trabalhistas porque obrigam o trabalhador a vender ou porque obrigam o trabalhador a gozar, a tirar apenas 5 dias de férias, quando o trabalhador quer tirar mais dias. Essa, repito, é uma decisão que também e principalmente cabe ao trabalhador. Agora nós vamos entrar em pontos positivos que também podem ser negativos e, portanto, são pontos de atenção da reforma trabalhista. Quero destacar 2 aspectos principalmente. Primeiro aspecto, a força do negociado sobre o legislado. O que eu quero dizer com isso? Agora, as convenções coletivas, as negociações entre sindicatos patronais e de empregados, né, sindicatos de classe de trabalhadores, agora podem se superar à legislação, desde que isso, obviamente, seja em comum acordo entre os sindicatos. Tá? Isso pode ser positivo, porque em alguns aspectos a legislação sempre estará atrasada à realidade. O direito corre atrás da realidade. A realidade está sempre à frente. Isso quer dizer, e considerando todo o processo legislativo brasileiro, que é bem complexo, cheio de coisas e coisas muito negativas,
e é bom que se diga isso, mas é muito provável que a legislação fique obsoleta, a depender do tipo do trabalho. E aí vem as negociações coletivas, que são menos complexas e que acontecem necessariamente todo ano, para trazer o direito para acompanhar esse andamento da realidade trabalhista, da vivência trabalhista, da realidade das relações de trabalho. Então, esse ponto de colocar o negociado sobre o legislado me parece, de certa forma, positiva. No entanto, também tem um aspecto negativo aí que eu vou destacar daqui a pouco. Eu quero destacar rapidamente 2 pontos, tá? Primeiro, o trabalho intermitente. É bem questionável, e eu vou colocá-lo também em ponto negativo, nos pontos negativos, o trabalho intermitente, mas em alguns casos ele é positivo, principalmente para aquelas empresas que precisam tomar um serviço, tomar uma mão de obra, ter uma mão de obra à sua disposição em um período, um ponto, em determinado momento específico. Isso, de certa forma, é positivo, mas tem muito mais de negativo aí. Daqui a pouco eu explico mais. Infelizmente, no Brasil, o processo trabalhista virou coisa banal, foi banalizado. Por qualquer motivo, as pessoas processavam as empresas, ficavam 1 mês, 2 meses apenas, pediam valores exorbitantes, e se não desse problema, não desse positivo, não desse certa ação para o trabalhador, ficava elas por elas. Mas o empregador tinha custo com isso. Às vezes pagando aí uma perícia durante o processo para comprovar que o trabalhador não tem direito, pagando um advogado para representá-lo judicialmente. Então ficava algo que desequilibrado, porque o trabalhador, por muito tempo, e a gente sabe, infelizmente, uma prática lamentável e, portanto, necessariamente criticável da advocacia, de alguns advogados, é colocar pessoas próximas a fóruns trabalhistas ou a terminais de ônibus, aqui em São Paulo, por exemplo, no próximo ali do metrô, do terminal Barra Funda, colocar pessoas para ficar captando cliente e dizendo aos trabalhadores, enganando os trabalhadores, dizendo a eles que eles têm direitos aí, que são direitos que na maioria das vezes não se concretizam, não condizem com a realidade. Mas como o trabalhador não tinha nenhuma consequência da ação trabalhista, para ele compensava entrar com processo. E aí pedia-se várias coisas em valores exorbitantes. O máximo que podia acontecer é o juiz entender que o trabalhador não tem direito e ficava elas por elas. Agora, com a reforma trabalhista, pode ser que isso não seja tão assim. Por que eu estou dizendo pode ser? Porque em alguns pontos, e esse aspecto também está entre os pontos negativos, em alguns casos o trabalhador tem que sofrer a consequência do ônus sucumbencial desse processo. O que eu quero dizer com isso? É juridiquês, me perdoe. É dizer que, se o trabalhador faz pedidos exorbitantes, exagerados, ele pode sofrer as consequências disso se perder o processo. Qual consequência? Pagar um percentual do seu pedido perdido, daquilo que não tem direito, referente ao trabalho do advogado da outra parte, que a gente chama de honorário sucumbencial, verba sucumbencial. Sucumbir, de quem perde o processo. Isso diminuiu a grande massa de processos trabalhistas que, infelizmente, gera um certo prejuízo na Justiça do Trabalho e dificulta o trabalho da Justiça do Trabalho também. Torna o processo trabalhista algo moroso, porque a demanda é muito grande e pouca gente pode dar conta. Então, de certa forma, ocorreu uma filtragem. Mas tem também um aspecto negativo aí que eu vou destacar daqui a pouco, que é a limitação ao acesso à justiça, né? Mas já eu explico quanto a isso. Olha, eu entendo que em muitos casos o fim da obrigatoriedade da contribuição com os sindicatos, ela é positiva. Ele é positivo esse fim. Porque muitos sindicatos, de fato, não trabalham e não atuam e deixam muito, mas muito a desejar no trabalho de representação sindical. Infelizmente, não é regra e é até perigoso isso. Mas, daqui a pouco eu vou falar também nos pontos negativos quanto a isso. Mas, infelizmente, muitos sindicatos só recebiam ali a contribuição referente a um salário por ano do trabalhador e não representava, não atuava. O trabalhador não tinha ganhos com essa representação sindical, ganhos efetivos, em muitos casos, né? E aí, quando você tira a obrigatoriedade, e agora, com a reforma trabalhista, o trabalhador tem que afirmar que quer, porque a regra era que ele teria o desconto de 1 dia de salário, referente à contribuição sindical. Agora a regra mudou. Em regra, ele não tem o desconto. Ele tem que
dizer que quer o desconto. Ele tem que fazer menção ao seu desejo de que quer o desconto referente à contribuição sindical. Então, muitos sindicatos ficavam acomodados, sem contar o que se diz sobre sindicatos, né? Mas esses são exceção, não é a regra. Eu conheço muitos sindicatos sérios que de fato atuam em defesa dos trabalhadores. Mas muitos sindicatos se acomodaram. E aí o fim da contribuição obrigatória com o sindicato, contribuição sindical, mexeu com os sindicatos e balançou a estrutura sindical. De maneira positiva, principalmente de maneira negativa, mas de maneira positiva em alguns aspectos, sim, em alguns casos, sim. Tá? Esse é mais um caso que entra no dá para elogiar, mas também dá para criticar. Fez bem em alguns aspectos, mas fez muito mais mal aos trabalhadores. Já vou explicar nos pontos negativos da reforma trabalhista. Bom, trouxe aqui alguns aspectos positivos da reforma trabalhista e por falar em positivo, conto com seu like, deixe seu like nesse vídeo, assim a gente alcança mais pessoas, o YouTube entrega para mais pessoas, se inscreva no canal porque aqui você entende sobre os seus direitos com quem defende direitos. Mas vamos falar agora sobre os pontos negativos da reforma trabalhista. Preste bem atenção, porque agora você vai sentir e vai entender como os direitos foram fragilizados. Primeiro, o trabalho intermitente. Eu acabei de elogiar o trabalho intermitente, mas em muitos casos, o trabalho intermitente é a regulamentação do bico. Não existe uma segurança para o trabalhador. E aí, isso desencadeia toda uma consequência de precarização na mão de obra do trabalhador, gente. Em suma, eu ainda vou trazer um vídeo completo sobre o trabalho intermitente. Em suma, o trabalhador não tem uma renda garantida. É um trabalho inseguro. Porque o empresário, o empregador, pode ou não pode solicitar o trabalho do trabalhador. E se o trabalhador não presta o serviço efetivamente, ele não recebe. Então esse é um ponto que eu entendo que negativo da reforma trabalhista. Já disse aqui, em algumas atividades isso é positivo, mas na maioria dos casos das atividades, isso só traz prejuízo e precariza e fragiliza a mão de obra do trabalhador no Brasil. Outro ponto muito negativo da reforma trabalhista: a terceirização irrestrita, a possibilidade de fazer a terceirização da mão de obra, não é? De todos os serviços daquela empresa, daquele empregador. Antes da reforma trabalhista, você só podia terceirizar as atividades que não eram atividades fins, só as atividades meio, de limpeza, de segurança, desde que não fosse uma empresa de segurança. Mas você poderia terceirizar o serviço exclusivamente de segurança, de limpeza, serviços de meio, que não são a finalidade, serviços que atingem a finalidade daquela empresa. Uma fabricante de refrigerante pode terceirizar serviço de limpeza, serviço de segurança, poderia terceirizar. Com a reforma trabalhista, agora a terceirização é irrestrita. Você pode terceirizar segurança, limpeza, pode terceirizar a mão de obra que vai fabricar o refrigerante. No caso da fabricante, estou dando aqui um exemplo de refrigerante, pode terceirizar qualquer atividade. Ah, mas isso não é bom? Não fica mais barato e mais em conta para o empresário? Para a empresa? Não, não. E é pior, é muito pior para o trabalhador. Por quê? Porque a renda, o custo desse trabalho terceirizado é mais barato. E isso fragiliza o potencial de compra de renda do trabalhador. E cá entre nós, para quem é só um pouco inteligente, dá para perceber e dá para saber que trabalhador com pouca renda é economia enfraquecida, porque o dinheiro não circula, ou pouco dinheiro circula, e isso prejudica a nossa economia, porque não tem um aquecimento do mercado e da economia. Uma das críticas que muita gente faz ao 13º. Eu não sei como alguém pode criticar o 13º. Por quê? Porque o trabalhador usa, a maioria dos casos, a maioria dos trabalhadores usam o 13º para compras de final de ano. Isso aquece o mercado, aquece o varejo e gera pontos positivos e aspectos positivos em toda a cadeia econômica de trabalho. Gente, não precisa de muito para entender que trabalhador que tem poder de compra nas mãos, o trabalhador vai colocar esse dinheiro para circular na economia.
Isso vai aquecer e vai favorecer todo mundo. Outro aspecto negativo da reforma trabalhista, que eu acabei de dizer que também poderia ser positivo, tem a ver com a prevalência do negociado sobre o legislado. Nem sempre isso é positivo. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. A possibilidade de prever em convenção coletiva a possibilidade de redução do horário de intervalo para descanso e refeição. O horário de almoço ou o horário de janta, como queiram, a depender ali da realidade e da jornada de trabalho. Hoje é possível estipular para trabalhadores que trabalham mais de 6 horas, por mais de 6 horas, um intervalo de apenas 30 minutos. Antes da reforma trabalhista não era possível, era questionável. Agora, você pode prever na convenção coletiva essa possibilidade do trabalhador trabalhar 8 horas ou mais de 6 horas, né, desde que respeitado ali os limites semanais, o limite semanal da Constituição, de 44 horas, tá? Para a maioria dos casos, obviamente, exceto ressalvado algumas exceções aí. Mas o trabalhador hoje pode se ver com apenas 30 minutos para descanso e refeição. Muita gente vai dizer, mas meia hora é o suficiente. Gente, estamos falando de algo que tem a ver com saúde. Quanto mais a gente retira a possibilidade do trabalhador descansar, de fazer uma refeição com calma, com tranquilidade, mais a gente aumenta casos de burnout, estresse, desgaste do trabalhador. Se até as máquinas precisam parar para descansar, que dirá o trabalhador? O trabalhador tem que descansar para poder produzir, gente. Questão de inteligência. E agora, com a prevalência permitida pela reforma trabalhista do negociado sobre o legislado, é possível prever uma redução na hora do intervalo do trabalhador de 1 hora para 30 minutos, por força do negociado sobre o legislado. Porque a CLT fala em 1 hora, mas a convenção pode falar em apenas 30 minutos. Isso pode ser prejudicial. Entre outros direitos que podem ser negociados e prevalecer contra a CLT e a legislação. Quer outro aspecto negativo da reforma trabalhista? A possibilidade de gestantes e lactantes trabalharem em ambientes insalubres. Sim, a CLT, com as alterações da reforma trabalhista, permitem às empresas colocarem lactantes e gestantes para trabalhar em ambiente insalubre. Isso é batata, é óbvio. Coloca em risco a saúde e a vida da mulher e do seu bebê. Olha que absurdo que a reforma trabalhista autoriza. Outro aspecto negativo da reforma trabalhista, gente, que também eu acabei de dizer que pode ser positivo a depender do sindicato, a contribuição sindical. Alguém pode dizer, não tem nada disso, eu não quero pagar, não quero fazer contribuição sindical. Pois é, o fim da contribuição sindical representa o enfraquecimento dos sindicatos. E, em alguns casos, no caso dos sindicatos que realmente trabalham, e os grandes sindicatos, isso tira a força do sindicato e permite ao sindicato patronal, às empresas, prevalecerem no jogo de força. E alguém pode dizer assim, mas sindicato representa o que há de mal nas relações trabalhistas, etc. Nem sempre. Os sindicatos são os grandes responsáveis aí por muitos direitos trabalhistas. É por causa de movimentos sindicais, da força sindical, que nós temos 13º, 1/3 de férias, entre outros direitos que foram conquistados por causa da força sindical. Dá para questionar, vou repetir isso, tá? Dá para questionar o trabalho de alguns sindicatos? Claro que dá e é preciso criticar. Mas em muitos casos, a fragilização dos sindicatos é prejudicial para o trabalhador. Gente, vale transporte, vale refeição é conquista de sindicato, de negociação coletiva. Então, fragilizar isso é tirar o poder do trabalhador de fazer valer o seu direito. Porque quando ele é representado com a força sindical, ele tem mais força. Outro ponto negativo da reforma trabalhista é essa possibilidade de haver negociação entre empregador, negociação direta, sem intermediação do sindicato, entre empregador e trabalhador. Gente, essa relação é desigual. Em qualquer caso, essa relação é desigual, porque o poder econômico está nas mãos do empregador. Isso é óbvio e é natural. E sem uma força que se equivale, discutindo ali e fazendo ali a discussão dos acordos trabalhistas, sem uma força equivalente,
vai prevalecer quem tem o poder econômico e vai prejudicar a relação. Vai ficar desequilibrada essa relação. E o trabalhador tende a perder. Então, o fim da contribuição sindical ele é questionável. E ele veio mesmo para fragilizar os sindicatos. Mas também é questionável na reforma trabalhista o ponto de permitir que empresários, empresas negociem diretamente com os trabalhadores. É perigoso. É perigoso. E a legislação não pode colocar o trabalhador em risco. Mais um ponto negativo da reforma trabalhista: o encarecimento do acesso à justiça. Assim como é positivo em alguns casos para evitar essa massa de ações trabalhistas irresponsável que eu acabei de pontuar aqui, de outro lado, prejudica a vida do trabalhador que não tem os seus direitos respeitados por uma empresa, por um empregador, e que teme reclamar em juízo na justiça, porque pode perder, pode ter ali um entendimento judicial que o trabalhador não tem razão. Em alguns casos, em alguns processos que dependem de uma perícia técnica e judicial, o trabalhador pode ter que pagar essa perícia se o perito concluir que ele não tem direito à insalubridade, à periculosidade. Isso é perigoso, porque o trabalhador está ali reclamando um direito porque ele já é a parte mais fraca da relação. E ele quer que o judiciário avalie, porque cabe ao judiciário avaliar se ele tem ou não tem direito àquele adicional. E aí o trabalhador fica na mão desse perito. Porque se o perito decidir que ele não tem direito, além de não receber o direito, ele pode ter que pagar a perícia. Então, tornou o acesso à justiça caro para os trabalhadores que têm poucos recursos na maioria das vezes. No Brasil, a gente trata de trabalhadores que têm renda muito abaixo de 2 salários mínimos. A maioria dos trabalhadores não recebe 5 salários mínimos. Aliás, no Brasil, quem recebe 5 salários mínimo é privilegiado. Pode se considerar um privilegiado. E isso, gente, encarecer o acesso à justiça é desincentivar o trabalhador a buscar os seus direitos. Nós temos uma notícia boa, já até trouxe um vídeo aqui no canal, em que o STF já decidiu que o trabalhador que é reconhecida a gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com os custos do processo, esse trabalhador não tem que pagar verba sucumbencial do advogado que ganha o processo ou alguma parte do processo que aquele advogado ganhou, e também não tem que pagar aí pela perícia, se ele tem gratuidade de justiça. Mas foi preciso o STF intervir para garantir esse direito ao trabalhador e manter o direito ao acesso à justiça protegido, e é um direito constitucional. E a reforma trabalhista mexeu com isso. O STF é que corrigiu esse desvio no direito do trabalhador. Então, graças a essa decisão do STF, hoje, o trabalhador que tem gratuidade de justiça, por isso que é importante você, quando processar uma empresa para reivindicar os seus direitos, seu advogado tem que fazer o pedido para que você tenha os benefícios da gratuidade de justiça, não precisa pagar nada para o advogado da outra parte, nem a título de honorários periciais, caso você perca o seu processo. Tá? Mas é importante dizer que isso só cabe nos casos em que o trabalhador tem direito à gratuidade e justiça. Portanto, é um alívio do STF, dessa medida do STF, essa decisão do STF, é um alívio para os trabalhadores que podem continuar pleiteando os seus direitos sem medo de tomar aí, depois perder direitos e tomar aí uma condenação em verba, em pagar honorário sucumbencial ou honorários periciais, caso perca ali o seu processo. É preciso garantir ao trabalhador o direito de reivindicar os seus direitos. E essa medida do STF garante isso. Essa é uma notícia muito positiva, decisão recente do STF que revogou esse trecho da reforma trabalhista que só prejudicava os trabalhadores. Então é isso. A reforma trabalhista está aí. A gente precisa sim cuidar de modernizar as relações de trabalho sem necessariamente fragilizar e precarizar a mão de obra e os direitos trabalhistas. Dá para andar com os dois, dá sim para ter os dois. É só ter um pouquinho de boa vontade com os trabalhadores, algo que me parece que não houve, que não teve o legislador
quanto da reforma trabalhista de 2017. Continuamos atentos aos direitos, eu espero ter te ajudado, e se eu te ajudei, se trouxe informações relevantes, não esquece do like, assim a gente alcança mais pessoas. Eu vou deixar mais vídeos sobre direito do trabalho aqui na tela para você assistir, quanto mais conhecimento melhor. Se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir até aqui, espero ter trazido um panorama interessante sobre a reforma trabalhista. Eu te vejo no próximo vídeo, fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais!